Olá, meu nome é Davi e eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus, qual está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 18, 19 e 20. Ele fala acerca do nosso corpo e do espírito. Estes 3 versículos estão muito importantes na nossa vida. Na vida daquele que quer seguir a Deus e perguntando o porquê de certas coisas que nós temos que fazer para herdar o reino dos céus, ou sermos chamados filhos de Deus, que fizemos neste mundo. Tem um mosquito aqui me incomodando. E o que é que nos pertence? O que é que vai para os céus, para junto com Deus? É o corpo? É a alma ou é o espírito? Iremos em forma de corpo, em forma espiritual, ou um corpo glorificado? Vamos ver agora. Ele diz assim, no versículo 18: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos meditar um pouco nesta palavra. Acerca de tudo isto que nós temos lido aqui, é tão vasto e tão grande o conhecimento que esses 3 versículos nos traz, que nos leva a um estudo muito profundo. E eu convido vocês para que possam pesquisar em alguns livros, na Bíblia, com o seu guia, com o seu pastor, com os seus ensinadores, com os seus professores de teologia, de literaturas bíblicas, sobre determinados assuntos que nós estamos falando aqui, que é sobre o nosso corpo. A palavra do Senhor diz que nós devemos não pecar com o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não é de nós mesmos. O Espírito Santo, se é que habita em nosso corpo, ele deve estar num templo santo. E o nosso corpo é considerado templo. Biblicamente, ele é considerado o templo do Espírito Santo. O corpo e o espírito não são nossos. Quando o Senhor, Criador dos céus, da terra e de tudo que nela há, fez o jardim do Éden, e criou o mundo e fez o jardim do Éden e colocou lá tudo aquilo que ele achava de belo e bonito, e colocou um gestor para aquele jardim. Ele criou do pó da terra, corpo. Foi ele que criou. É dele, não é nosso. E soprou dentro dele o espírito de vida do homem, que também não é nosso, é de Deus. Ele é o Criador, ele é o dono. E dentro deste corpo, pelo Espírito, ele colocou a vida e aquela formação que ele fez passou a ser chamado alma vivente. E depois disso houve, claro, a multiplicação. E o corpo que ele fez, ele multiplicou e fez 2, o homem e a mulher. Mas são deles, é o corpo formado por ele, não é nosso. Nosso é as promessas de Deus. Nossa é
a herança que ele tem para nos dar, seja para o bem, seja para o mal, seja para a salvação da vida eterna ou seja para a condenação eterna. Depende muito do que nós fizermos com essa casa, este corpo e este espírito de vida que ele nos deu. No livro de Eclesiastes, nós temos um vídeo já aí, você pode assistir no YouTube, no meu canal. E, inclusive, você pode inscrever-se para receber as orientações, apertar no sininho para receber, e no sininho escuro. Cada vez que eu postar, você vai receber. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele diz que este corpo e o espírito voltam a Deus, que Deus o deu. O corpo que era pó, torna ao pó, e o espírito que é de Deus, volta a Deus, porque é dele. Nós apenas usamos eles, porque Deus nos permitiu assim usar, para que possamos viver e corrigir a nossa vida. O corpo não é nosso. Então, ele começa no versículo 18 dizendo, fugir da prostituição. Oh, vamos ver o que é a prostituição? Outra hora. Hoje nós vamos apenas ler o versículo e meditar nesses versículos. Né? Está no livro, diz assim, de 1 Coríntios, né? Capítulo 6 e versículo 18, fugir da prostituição. Ponto. É um assunto. É importante. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A prostituição é a doação do seu corpo para prazeres sexuais. O adultério é diferente. O adultério é a pessoa casada se prostituir também com outra pessoa. Adultério e prostituição, eles têm quase uma conotação. Mas diante de Deus, o adultério é quando a pessoa é casada e faz as coisas erradas. E a prostituição é quando o corpo é doado em troca de algo. Sendo ela ou ele solteiros, sem vínculo nenhum matrimonial. Ou ele é vendido. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a prostituição, quem comete, peca contra o seu próprio corpo. Esse corpo não é nosso. Vamos observar desde agora. É de Deus. Ele nos deu. E diz assim, por exemplo, assim, ó, depois não pecando contra o corpo. Se nós pecarmos contra o corpo, o nosso corpo não é mais santo. E se não é santo, o Espírito de Deus não pode habitar nele. Então diz assim, ó, no versículo 19, não sabeis que o nosso corpo, nosso não é o vosso, é nosso. Não estou excluindo a minha vida. É o templo do Espírito Santo. Continua. Que habita em vós. Já é na coletividade, não é só no meu. Não é só no teu. Não é só em algumas pessoas. É naqueles que se dizem ter o Espírito Santo. Que um dia buscaram e foram batizados no Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Ou se preparam para receber o Espírito Santo. Tem que ser santo o corpo. Porque nós precisamos receber de Deus o Espírito Santo. E para o Espírito Santo descer no templo santo, ele tem que estar livre de qualquer contaminação, de qualquer pecado. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que vem de Deus para ti, provém de Deus para ti, e que não sois de vós mesmos? Agora nós temos três coisas: corpo, espírito e nós. Corpo, alma e espírito. Ele provém de Deus e não somos donos dele.
Nós vemos alguém dizendo assim, é meu corpo, minhas regras. Eu faço o que você quiser do meu corpo porque ele é meu. Não, não é teu. Por mais que você não esteja nos caminhos do Senhor, por mais que você não esteja diante de Deus, por mais que você não esteja procurando a Deus, esse corpo não é teu, é de Deus. Ele quer, é dele. Por isso a pregação e a chamado de Deus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque quando pecamos com o corpo e pecamos com o espírito, nós pecamos contra a nossa alma, que é ao que está em jogo diante desta situação. Não digo jogo, mas está na disputa entre a discórdia e o bem. Entre o mal e o bem. Entre a bênção e a maldição. Por isso o Senhor nos faz esse chamado. Vinde a mim, estáis cansados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve. Não é pesado. A gente pode pensar, é pesado, isso não é. É muito liviano, basta receber o Espírito de Deus em sua vida. Templo Santo, Espírito Santo, na tua vida. O Espírito que é de Deus, volta para Deus. O corpo, que é o pó, volta ao pó. Porque Deus assim quis. Mas a nossa alma agora, que não é nossa, que é de Deus porque Ele comprou e pagou um bom preço por ela. Pagou na cruz do Calvário. Entregou a sua vida por amor de nós, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele nos deu também do seu Espírito Santo. Ele foi e enviou o Espírito do Pai para nós, para que habitasse neste corpo. Por isso essa necessidade de santificar-se diante de Deus. E as igrejas dizem que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não quero fazer, eu quero fazer o que eu quiser. Muito bem, tuas regras, teu corpo, mas este corpo não é teu. Tua vontade pode ser tua, mas a vontade de Deus é outra. No versículo 20 diz assim, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não somos de nós mesmos. O Senhor pagou a nossa dívida diante de Deus. E no momento que nós nos arrependermos e mudarmos a nossa vida, e mudarmos os nossos estatutos que estão dentro de nós e começarmos a seguir as leis de Deus, e agradar a Deus e não agradar a este mundo, nós podemos santificar o nosso corpo, para que recebamos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, para que sejamos agraciados com Deus. O Espírito Santo é o que nos dá uma vida além desta vida que nós temos. Por isso diz a palavra do Senhor que o Senhor vivifica nossos corações. O Espírito Santo nos consola. Ele estando dentro de nós, nós encontramos consolo para todos os nossos problemas. Não vamos extinguir este Espírito que há dentro de nós. Não vamos extinguir, não vamos tirar nossa vida. Não vamos tirar, porque Deus não permite isso. Este corpo não é nosso. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue para a remissão de nossos pecados. Por isso temos o poder de clamar pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é a testemunha viva de que Ele deu a sua vida por mim e que eu tenho uma vida em Cristo Jesus. Quando clamamos o nome de Jesus, clamamos pelo poder do Pai Celestial, que está nos céus e que nos enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós. Se pecamos, Ele tem condição de nos perdoar, mas Ele também diz, não continue a pecar, para que não venha coisas piores na tua vida. É melhor nós pagarmos o nosso pecado aqui, do que pagar lá no céu. Nós não temos outra vida. Nós não temos outro pagamento. Depois que nós morrermos, depois que nós partirmos dessa vida para a eternidade, para o cemitério com o nosso corpo e para outro lugar depois, no segundo julgamento de Deus, que nós vamos falar outra hora, nós não temos como pagar nada mais. O pagamento já foi feito por Cristo Jesus aqui. Se nós o aceitarmos, ou seguirmos e obedecermos às suas regras, às suas leis, nós não somos de nós mesmos, mas somos de Deus. A não ser que nós queremos nos vender para outro, nós vamos passar uma eternidade sem Deus. E nós passando a eternidade com Deus,
Nós temos que obedecer umas regras para entrar. A porta é estreita e larga é a porta da perdição, mas a porta dos justos é uma porta estreita, um caminho estreito. Ele não é largo, ele não conduz à perdição, mas aquela que conduz à perdição, ela é larga e pode fazer o que quiser. Pecar contra o corpo, contra o espírito, contra a sua própria alma, destinando a sua alma para o inferno ou para o reino dos céus, para a eternidade ou para uma eternidade sem Deus, onde ali haverá ranger de dentes, fogo e enxofre. A nossa consciência irá nos acusar. Depois que nós partimos desta vida, perdemos este corpo, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. A nossa alma é que vai pagar o preço. Se pecarmos. Se não pecarmos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, segundo aquilo que não se vê. O que se vê é passageiro e mortal, mas o que não se vê é eterno. Vamos cuidar desta eternidade. Depois que nós morrermos, não tem como nós pagarmos nada, porque Cristo já veio para fazer o pagamento. Ele já foi pago, já fomos comprados por um preço. A vontade de Deus é que nós venhamos a entender este preço pago por nós e que nós não somos de nós mesmos, que nós devemos tudo a Deus e ao Pai. Vamos meditar nisso. O tempo é pequeno e curto, mas no passar do tempo, no desenrolar dos vídeos, nós vamos começar a entender a palavra do Senhor. Mas é necessário nós meditarmos nela, não somente ler, como lemos um jornal ou uma revista. Deus espera por você. Você não é de você mesmo. Jesus te comprou. Deus fez e se perderam. E se afastaram do Pai. E disseram que ele não queriam mais ele. O Senhor enviou Jesus Cristo para pagar o preço do pecado, do resgate da tua alma, do teu corpo, da tua vida. E se você aceitar, você vai estar com Cristo Jesus. Cuide do seu corpo, do seu templo, do templo do Espírito Santo, onde você pode oferecer a Ele os mais altos sacrifícios sem ninguém vir pelo Espírito. O Espírito é o transmissor. E ele transmite as tuas mensagens a Deus e Deus transmite a sua mensagem para você. Para o teu corpo, a tua alma sente. E ela se regozija no Senhor. Quando a alma sente, o Espírito vivifica, o Espírito fica alegre, o teu corpo fica alegre e você encontra a paz que tanto espera. O mundo não tem paz para vos dar. O Senhor Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Perdão, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz para dar e é passageira. Assim como ele dá paz hoje, amanhã ele te dá um tapa na cara. Mas a paz que Deus te dá é eterna, é para sempre. Não é como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em Jesus. A palavra viva que está chegando hoje no teu coração e no teu entendimento. Coração. Coração do corpo e coração que Deus quer. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te ilumine. Deixe a luz do céu entrar. Amém.